Cerca de 40% do nosso corpo é constituído por músculos esqueléticos. A função mais clara dos músculos é a da movimentação dos segmentos corporais. Porém, os músculos são também importantes na sustentação das vísceras, proteção, termogênese e no metabolismo em geral. Para desempenharem sua função, os músculos precisam contrair-se, e vamos entender melhor a contração muscular no Fisiologia Humana. As células que constituem os músculos são chamadas de fibras musculares ou células musculares. Na maioria dos músculos esqueléticos, cada fibra muscular prolonga-se por toda a extensão dos músculos. A membrana das células musculares funde-se com o tendão em suas extremidades. O tendão é a estrutura que fixa os músculos aos ossos e que, portanto, permite que este realize suas atividades mecânicas. Cada uma das fibras musculares contém de centenas a milhares de miofibrilas. Cada uma destas miofibrilas, por sua vez, são constituídas por cerca de 1.500 filamentos de miosina e por 3.000 filamentos de actina. Estas duas proteínas são as diretamente responsáveis pela contração do músculo esquelético. Nessa imagem de micrografia eletrônica, vemos que as miofibrilas estão interdigitadas, alternando faixas claras e escuras. As faixas claras contêm actina, faixas I, e as faixas escuras só contêm miosina, faixas A. Observe que os filamentos de miosina apresentam uma projeção lateral. Essas projeções laterais de miosina são chamadas de pontes cruzadas. As interações entre as pontes cruzadas e a actina é que promovem a contração muscular, como veremos. Aqui estamos observando a unidade funcional do músculo, que é chamada de sarcômero, no qual situam-se as proteínas contráteis. Observe que as extremidades dos filamentos de actina estão ligadas a uma estrutura chamada de disco Z. Os filamentos de actina partem do disco Z e se prolongam em ambas as direções e se interdigitam com os filamentos de miosina. O disco Z também é composto por proteínas, e uma característica sua é de crucial importância. Eles se estendem por toda a miofibrila e, na verdade, cruzam diversas miofibrilas, unindo-se por toda a célula muscular. O segmento de miofibrila entre os discos Z é chamada de sarcômero. Os filamentos de actina e miosina são mantidos em suas posições por outra proteína, chamada titina. A titina é a maior proteína do corpo humano. Uma das extremidades da titina prende-se ao disco Z e, por ser muito elástica, atua como uma mola, variando seu comprimento conforme o sarcômero contrai e relaxa. A sua outra extremidade encontra-se ancorada aos filamentos de miosina. As miofibrilas ficam suspensas no líquido intracelular da célula muscular, que também possui uma grande quantidade de mitocôndrias, que fornece a energia necessária para o processo de contração muscular. O retículo endoplasmático da célula muscular é chamado de retículo sarcoplasmático e circunda as miofibrilas. Esse retículo possui papel primordial no balanço do cálcio intracelular, sendo fundamental no processo de contração muscular. Agora que vimos no geral a estrutura da célula muscular, vamos entender como o processo de contração ocorre. Mas antes disso, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. A contração muscular começa com a chegada do impulso nervoso no terminal sináptico, o que leva à liberação da acetilcolina, que ao se ligar ao receptor na célula muscular, promove a abertura de um canal de sódio, o que causa a entrada de sódio na célula muscular. Toda essa etapa já foi discutida no vídeo de junção neuromuscular neste canal. Se você não compreende este processo, veja o vídeo da junção neuromuscular antes de continuar esse vídeo. O link está na descrição. O processo de contração muscular se dá em decorrência do deslizamento dos filamentos. Observando a imagem do sarcômero, podemos observar que quando o músculo está contraído, há uma sobreposição entre os filamentos de actina, o que diminui a extensão do sarcômero. Mas como se dá esse processo? Para entender melhor como ele ocorre,
é necessário entender a estrutura dos filamentos. A miosina é formada por 6 cadeias polipeptídicas, 2 pesadas e 4 leves. As 2 cadeias pesadas formam uma espiral alongada, chamada de haste ou cauda da molécula de miosina. A extremidade dessas moléculas se dobra e forma uma estrutura globular, chamada de cabeça da miosina. As cadeias leves situam-se na região da cabeça e são importantes para regular seu funcionamento. A combinação de várias moléculas de miosina formam o filamento de miosina. Muito cuidado para não confundir aqui. A miosina é uma proteína, e várias dessas proteínas formam o filamento de miosina. Observe que o corpo do filamento da miosina é formado pelas hastes de cada uma das moléculas de miosina, e as cabeças são formadas por várias cabeças das moléculas de miosina. Porém, observe também que uma parte do corpo da miosina se estende para fora, formando uma estrutura flexível, chamada de braços, o qual se liga às cabeças, formando as pontes cruzadas. Observe que nas pontes cruzadas há uma região flexível, que é chamada de dobradiça. Agora veremos o outro principal filamento responsável pela contração, a actina. Os filamentos de actina são compostos não somente pela proteína actina, mas também por tropomiosina e troponina. Como podemos ver, o eixo central do filamento é formado por 2 filamentos que se espiralam um sobre o outro e são chamados de actina F. Cada filamento da actina F são formados por proteínas actina G. Ligadas na actina G, há moléculas de ADP, que são locais ativos que interagem com as pontes cruzadas dos filamentos de miosina. Observe que há outra proteína que ocorre em espiral junto com a actina, a tropomiosina. A tropomiosina é muito importante para manter o músculo relaxado, já que quando não está tendo contração, a tropomiosina cobre os locais ativos, impedindo desta forma a interação com a miosina. Ligada à tropomiosina, há um outro complexo proteico formado por 3 subunidades, chamada de troponina. A troponina possui alta afinidade por cálcio e é a estrutura que permite a ligação da tropomiosina com a actina. O filamento de actina puro, sem troponina e tropomiosina, se liga rapidamente à cabeça de miosina na presença de magnésio e ATP. Assim, a troponina e a tropomiosina têm efeito inibitório sobre a contração muscular, efeito esse que deve ser removido para que a contração ocorra. Para que o efeito inibitório da troponina e tropomiosina sobre a actina sejam removidos, é necessário cálcio. O cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático se liga à troponina, o que leva à alteração conformacional do complexo da troponina. Essa alteração conformacional na troponina traciona a tropomiosina entre os sulcos dos filamentos de actina. Isso descobre os sítios ativos da actina, permitindo que esses sítios ativos atraiam as pontes cruzadas da cabeça da miosina. Para que a contração ocorra, é necessário energia, e essa energia é derivada do ATP. As pontes cruzadas das cabeças da miosina apresentam atividade ATPásica, ou seja, elas clivam ATP em ADP e fosfato inorgânico. Essa clivagem libera energia, e essa energia é utilizada para alterar a conformação da cabeça da miosina. Essa alteração conformacional faz com que a cabeça da miosina armazene energia potencial, como se estivesse engatilhada. Os produtos da quebra do ATP, o ADP e o fosfato inorgânico, permanecem ligados à cabeça da miosina. Quando os íons cálcio ligam-se à troponina, os locais ativos da actina são descobertos e a cabeça da miosina se liga a esses locais. Ao se ligar aos sítios ativos da actina, a cabeça da miosina libera a energia potencial, fazendo com que ela se incline em direção ao braço da ponte cruzada, o que traciona o filamento de actina. Quando a cabeça da miosina se inclina, o ADP e o fosfato inorgânico são liberados, levando à ligação de uma nova molécula de ATP. Quando a cabeça da miosina se desliga da actina, um novo ATP é clivado para que o processo se repita. Esse é um processo que se repete enquanto estiver ocorrendo o estímulo neuronal e levando à despolarização da célula. Esse processo, ocorrendo de forma contínua,
leva a um encurtamento do sarcômero, levando à contração muscular. Esse modelo que descreve a contração muscular recebe algumas denominações diferentes, como teoria do deslizamento, catraca ou walk-along. Vimos que o cálcio desempenha papel fundamental na contração muscular, ao permitir a interação da miosina com a actina. Para que o cálcio possa retornar ao retículo sarcoplasmático, é necessário bombeá-lo através da bomba de cálcio presente no retículo. No entanto, para isso é necessário ATP. Sabendo disso, fica fácil compreender a rigidez muscular apresentada nos cadáveres algumas horas após a morte. Como o ATP muscular é consumido, o bombeamento de cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático não ocorre mais, e com o excesso de cálcio aumenta a interação da actina com a miosina, tornando os músculos rígidos, o que é conhecido como rigidez cadavérica ou rigor mortis. Para finalizar, quais são as fontes de energia para a contração muscular? O ATP que fornece energia para a contração muscular pode vir do próprio ATP na célula muscular, mas ele fornece energia para somente 1 a 2 segundos de contração. Caso a contração perdure por mais tempo, a energia pode ser obtida a partir da quebra de fosfocreatina, que ao se quebrar gera um fosfato inorgânico, que é ligado ao ADP para regenerar ATP. Mas a quantidade de fosfocreatina nos músculos também é pequena, e a contração não pode ser mantida por mais de 10 segundos. É por isso que atletas que realizam grandes esforços em um curto período de tempo se beneficiam da suplementação com creatina, pois assim aumentam a quantidade de fosfocreatina no músculo, que irá gerar ATP para contrações em um intervalo curto de tempo. Outra forma de gerar ATP é a glicólise, que já tem vídeo no canal e o link está na descrição. A glicólise consiste na quebra sucessiva da molécula de glicose para gerar ATP. A vantagem da glicólise é que ela pode ser realizada mesmo na ausência de oxigênio. Porém, conforme a glicólise ocorre, os produtos gerados por ela se acumulam na célula, de forma que a contração muscular não pode ser mantida por mais de 1 minuto. A última forma de obtenção de ATP é através da fosforilação oxidativa, que também já tem vídeo no canal e que também tem um vídeo na descrição. A fosforilação oxidativa depende de oxigênio para ocorrer e pode manter a contração por longos períodos. Cerca de 95% da energia usada nos músculos vem da fosforilação oxidativa. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.